Você já comprou a ação do Santander? Quer comprar? Cara, se liga porque amanhã, né, dia 28, antes da abertura do mercado, Santander vai ser o primeiro banco a estar divulgando o resultado. E o que a gente pode esperar desse resultado, cara? Isso que a gente vai conferir. Bora lá! Antes de mais nada, você vai ver aqui que eu tô meio torto, né? Não tô muito bem centralizado aqui. E nada mais é para facilitar, conseguir deixar a imagem maior, né? Facilitar a visualização. Então, tô torto de propósito aí, né? Então, só pra gente conseguir, na verdade, eu quero mostrar para vocês aquilo que eu tô vendo. E aí eu vou falando aqui um pouquinho de como é que foi o resultado do trimestre anterior, né? A sazonalidade que tem em relação ao primeiro trimestre, o que a gente pode esperar, o que mudou no cenário macroeconômico do primeiro para o segundo trimestre. Lembrando, Santander vai ser o primeiro banco a divulgar resultado. Lá fora a gente já começou a ter divulgação de resultado de grandes bancos e eles já vinham alertando com relação ali à qualidade do dinheiro que estava sendo emprestado, né? Então esse é um ponto que eu já de cara eu vou falar para a gente ficar de olho aí ao longo desse vídeo, porque impactando lá, você pode ter certeza que está impactando aqui também, né? Inflação para cima puxa, na verdade, os clientes pedindo empréstimo e talvez essa qualidade, quanto maior for a inflação, talvez essa qualidade, né, do empréstimo fique um pouquinho mais delicado, né? O dinheiro que você gastaria para ir ao mercado, você agora para comprar a mesma coisa, você está gastando mais, né? E aí se você fica com menos dinheiro para ter a mesma coisa dentro de casa, você pode se enrolar financeiramente, né? O varejo acaba sentindo, mas, enfim, esse é um assunto aí que a gente precisa ficar de olho nessa qualidade do empréstimo. Vamos conferir isso ao longo aí desse vídeo, beleza? Então vamos começar aqui, ó, a carteira de crédito deles, tá? E aí eu tô comparando, eu vou ficar olhando aqui primeiro trimestre de 22 contra o quarto trimestre, e aí o que tiver necessidade eu vou falando das mudanças de cenário, beleza? Então vamos lá, tivemos uma queda de 1,6 em relação aqui ao trimestre anterior. O que eu acho curioso? A gente tem uma questão de crédito que é baita sazonal. Final ali do quarto trimestre, a gente tem o 13º, né? Tem Natal, as pessoas acabam gastando dinheiro também. Tem o período de férias no primeiro trimestre, aí vem IPVA, vem matrícula das crianças, vem IPTU, mas acabou de ter vindo também o 13º, tá? Então, aqui está representando uma queda aqui nesse cenário. Coisa que este ponto que eu estou falando não vai interferir no segundo trimestre, já que isso é muito pontual, né? Eu estou falando de 13º e aquelas despesas ali com imposto, com tudo, né? Então, o que eu tenho? Carteira de crédito, eles estão destacando a pessoa física, tá? 455 bilhões. As despesas abaixo da inflação, com índice de eficiência de 36, esse índice de eficiência a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Então, as despesas aumentaram em 10%, tá? Esse é year over year, é um ano após ano, tá? E aqui é um trimestre após trimestre, queda aí de 1,5%. Receita total, um aumento aí, um incremento de 3%, e trimestre após trimestre, uma queda aí de 3%, beleza? PDD, o que é PDD? É um termo que é muito comum usado nas empresas, né? Mas que foi aquilo que eu falei, é uma provisão de devedores duvidosos. Então, quando eles começam aí vendo que os clientes não estarem honrando com aquele compromisso que eles assumiram, o banco tem que provisionar, tá? Então, ó, tivemos aqui 45,9, um grande aumento de PDD ano após ano, ano após ano, e 24,9 trimestre após trimestre, tá? Isso daqui, ó, a gente está falando que está alinhado porque também teve um crescimento em relação à carteira de pessoa física, né? O ideal é achar o seguinte, percentualmente quanto o PDD está em relação ao tamanho da carteira. Porque se a carteira aumentar ou diminuir, o PDD ele vai acabar aumentando ou diminuindo. Mas quando eu coloco o PDD atrelado à carteira, eu anulo essa relação, entendeu? Então, se a carteira sair de, sei lá, 455 bilhões para 500 bilhões, beleza.
mas eu tenho que, se eu tiver com PDD, chutando, tá? Se eu tiver com PDD de 10%, por exemplo, em relação à carteira, né, ela pode ter o tamanho que ela quiser, que eu fico acompanhando ali, não pelo número, mas o percentual do PDD, se está melhorando ou se está piorando, tá? Aqui o Santander vem falando que veio alinhado. Eu acho que isso aqui a gente pode ter um ponto delicado para esse trimestre, tá? Muito pelo que está acontecendo lá fora. O primeiro trimestre a gente teve metade do caminho, nós tivemos a guerra, e de lá para cá tivemos aí uma pressão inflacionária que, na verdade, no segundo trimestre até a inflação veio um pouco menor, né? Veio um pouco menor do que no primeiro, mas continuamos tendo pressão inflacionária e elevação de taxa de juros, tá? Então, vamos lá, eles aumentaram aí, né, a base de clientes, ó, mais de 940 mil clientes novos, né? Então, sendo 67% de canal digital, o que é bom, que a gente acaba tendo um custo menor, né? Receita com cliente vinculado, tá? Mais de 12% ano após ano, e receita de clientes vinculados 5,6 vezes maior do que a receita dos não vinculados, obviamente, né? Então, quando a gente olha aqui para clientes totais ativos, um aumento de 8% ano após ano, né? E aí, olha só, de março, né? De março até março de 22, né? Realmente a curva deles foi um crescimento. E 8%, cara, é muita gente. Pensa que percentualmente está falando de 8%, mas em quantidade é muita gente, tá? Cliente no digital, isso aqui é um número bom, cara. Sempre que eu gosto de olhar, quando eu estou olhando para a empresa, e eu gosto muito de estar olhando sempre para a parte digital, que a empresa que não estiver olhando para isso aqui, tá a questão de tempo, né? Ela vai ter que correr atrás do prejuízo, ou então ela está fadada aí a ter o resultado dela prejudicado cada vez mais, tá? E clientes vinculados 27% no ano após ano, tá? Então aqui, ó, o destaque, na verdade, é o faturamento aqui do período de 82 bilhões, que é um crescimento de 25% no ano. O faturamento cresceu 31% contra o mesmo período do ano anterior, tá? Atingindo a marca de 56 bi no primeiro trimestre. Esse foi o destaque deles. E aqui atingimos 1 bilhão de transações de crédito e débito, 42% ano após ano. A economia voltou a andar, você volta a utilizar o seu cartão, né? Então, isso daí acaba que é um ponto que, quando a gente começa a olhar para banco também, a gente tem que olhar um pouquinho além daquilo que os números estão nos falando, né? Ou então aquilo que eles estão destacando. Isso daqui significa que as pessoas estão gastando mais, tá? Então, quando a gente começa a olhar, então, num dado momento, a inflação ainda não está pesando, não está incomodando o cliente a ponto de chegar e falar assim, cara, vou ter que puxar o freio de mão, vou ter que gastar menos, né? As contas estão apertadas. Inclusive, nos Estados Unidos, isso já está acontecendo. Início desse mês, eu estava numa live com uma pessoa que mora nos Estados Unidos, e ele já vinha falando que as pessoas agora estão começando a pesquisar preços, né? Antes elas iam lá e compravam, agora elas, não, ó, se aqui está mais caro, eu vou comprar lá. Então elas estão começando a pesquisar preços, coisas que antes eles não estavam fazendo muito. Estão segurando um pouco a mão. E o Walmart veio aí com um dado preocupante, as pessoas estão comprando mais o essencial. É sinal que a pressão inflacionária nos Estados Unidos está fazendo o consumidor dar uma segurada lá, tá? Então aqui, ó, no mercado imobiliário, 53 bilhões em carteiras de crédito para pessoa física, um aumento aí de 15%. Isso mostra a confiança do consumidor em estar adquirindo imóvel. Mesmo com uma elevação de taxa de juros, o mercado imobiliário ainda vem crescendo, tá? Isso é um bom sinal, apesar do cenário. Vamos lá, então vamos dar uma olhada aqui na demonstração de resultado, tá? E aí aqui nós temos um trimestre comparado com o mesmo trimestre do ano anterior, e aqui comparado com o trimestre anterior, tá? Então aqui eu não tenho sazonalidade, né? Comparando o mesmo período, tá? Então, quando a gente pega a margem bruta, tivemos um incremento aí de 3,8%, tá? E resultado de crédito de liquidação duvidosa. Olha como é que aumentou. Vamos fazer uma continha? Olha só. Quando eu tenho 4,612, tá? Que é o resultado de crédito de liquidação duvidosa, dividido por 13,938, tá? Que é essa margem bruta aqui, nós temos aí 33%, tá? Então, resultado de crédito de liquidação duvidosa em relação à margem bruta
está em 33%. No primeiro trimestre de 2021, a gente tem 3.161 dividido por 13.426. E aí, essa continha nós temos 23%, ou seja, teve um incremento de 10% aqui nessa relação, né? Então, este daqui é um dado importante da gente estar analisando e estar comparando. Se eu for comparar com o quarto trimestre, 1450, né, a gente tem 26%. Quer dizer, é um dado que só vem aumentando e foi o que eu tinha destacado lá no início. Eu acho que pode continuar aumentando, tá? Meramente porque o cenário, logo de cara, a gente tem uma pressão inflacionária, a inflação foi maior no primeiro trimestre do que no segundo trimestre, mas pensa que, Marcelo, mas se foi maior, o cenário não melhorou? Não, a coisa vai acumulando. Se você comprava, sei lá, 1 quilo de picanha a R$100, né, o que vai acontecer? Veio a inflação no primeiro trimestre e bateu 3%. Então você passa a comprar a R$103 o quilo de picanha. Se a picanha, se a inflação bateu 2% no segundo trimestre, a conta não vai ser em cima do 100, vai ser em cima do 103. Então, isso acumula. Então, se eu for pegar 103 e aplicar os 2%, eu vou ter um aumento aí de R$ 2,06, né? Então, a picanha que estava a 103 vai passar a estar a 105 no final do segundo trimestre, tá? Acumulado no ano, uma alta aí de mais de 5%, tá? Então, essa é a conta. Então, você vai se sentindo, né, cada vez com menos dinheiro por conta dessa pressão inflacionária, apesar dela estar reduzindo, tá? Então, por isso que eu acho que pode pesar essa questão do crédito de liquidação duvidosa, beleza? Então, margem líquida da empresa, ela caiu 9,1%, né? Então, quando a gente pega esses dados aqui de cima, você vê que ele vai apertando e deixa eu ver aqui o que impactou, né? Só para o vídeo não ficar tão extenso, nós tivemos 34% aqui resultados de participações coligadas, mas em números essa variação foi baixa. Despesas gerais, nós tivemos um aumento aí de 13%, e despesas de pessoal mais PLR, né? Que é o lucro aí no resultado, né? Então, aumentou também. Esse daqui é o tipo da despesa que não é ruim, né? Se aumentou o lucro, a galera, aí os funcionários estão botando mais dinheiro no bolso, né? Isso acaba voltando para a economia também. Despesa tributária aumentou também 15%, tá? Comparado um trimestre com o outro. Quando a gente compara o trimestre anterior, né, eu tenho uma queda ainda grande, aqui, ó, resultado de participações em coligadas de 48%, outras receitas e despesas a gente tem uma queda de 30%, né? Isso aqui não influenciou tanto os outros períodos. Um resultado não operacional, tá? De 372 impacta, né? Impactou mais aí nesse resultado operacional. Resultado antes de imposto, queda de 13% também, tá? Resultado antes de imposto, a gente olha um lucro líquido de 1,3 em relação ao ano passado, em relação ao trimestre imediatamente anterior, 3,2, tá? Líquido societário eu não vou nem considerar aqui não. Mas margem de clientes, tá? Do primeiro trimestre, 29,6 contra 12,9. Né? Então, isso aqui teve um bom incremento com relação a essa margem de clientes. A eficiência a gente já tinha visto lá atrás, que seria 36%, um aumento de 1,8 ano após ano, mas teve uma queda de 1,4 quando a gente coloca no trimestre. E esse daqui, né, esse ROI... O que é ROI, Marcelo? É um retorno médio sobre o patrimônio líquido, tá? Então, nós temos 20,7%, um aumento de 0,1% em relação ao ano anterior e 0,6% em relação ao trimestre anterior. Olhando aqui um pouquinho mais no detalhe, margem financeira bruta, tá? Nós tivemos uma queda ano após ano de 96,9% e uma queda em relação ao trimestre imediatamente anterior, 95%. Quer dizer, eu tiro totalmente a sazonalidade dessa operação, né? Quando eu comparo com o mesmo trimestre do ano anterior, né? Não foi algo pontual. Então, tivemos uma queda, vamos ver aqui, a margem dos produtos teve um aumento de 24% em relação à margem dos produtos. Em relação ao volume médio, um acréscimo de 10,6% contra 0,5% só,
um aumento no spread, tá? E operações com o mercado, 84. E aí aqui é a grande pancada, né? A gente tem um leve aumento da margem financeira, mas as operações aqui com o mercado, 84 contra 2.700 e 1.800. Aí é pancada para baixo, né? Não tem muito jeito, tá? Tarifas bancárias. Essas tarifas bancárias, né? Quando a gente começa a olhar que tem muito banco digital, que tem muita alternativa, existe uma galera que quer ir lá e ter um banco físico ainda, né? Mas isso, na minha opinião, tende a estar cada vez menor, ainda mais quando a gente começa a olhar que você faz Pix, né? Ainda tem muita gente, para minha mãe, né? Acho que as pessoas mais da antiga aí, elas tem medo de Pix, vê que tudo é fraude, aquela coisa. Mas eu acho que tem uma questão de faixa etária mesmo, de confiança de fazer a transação. Então, acho que esse receio e algumas pessoas que ainda acabam pagando tarifa em fazer transações que talvez uma galera mais nova não pague, isso com o passar do tempo tende a ir reduzindo nos bancos, tá? Então, em cartões, eu estou falando de um incremento de 27,7%, né? Receita de tarifa, até porque se as pessoas estão usando mais o cartão, isso aqui tenderia a aumentar mesmo, mas uma queda em relação ao trimestre anterior. Essa queda ela pode ser basicamente sazonal, né? Foi aquilo que eu falei, você chega no Natal, cara, você acaba utilizando muito mais aí o seu cartão, tá? Comissões de seguros não afetou tanto, apesar do trimestre anterior em relação ao trimestre anterior, ter tido uma queda de 25%. Serviços de conta corrente, uma queda pequena, né? Mas um incremento em relação ao trimestre anterior. Administração de fundos, consórcios de bens. Assim, são valores pequenos, né? Uma queda de 2,9% e uma queda de 0,8% em relação ao trimestre anterior. Operações a crédito e garantias prestadas. Tivemos queda também nos 2 trimestres, cobranças e arrecadações, queda também, né? Serviços de colocação de título, custódia e corretagem. Nós temos aí um incremento de 1% contra 90%, muita coisa, né, cara? Muita coisa aí em relação ao trimestre imediatamente anterior, tá? O resultado dessa prestação de serviço aqui, ela teve um incremento de 5,7% e uma queda em relação ao trimestre imediatamente anterior, tá? E aí eu acho que pode ser, essa questão da sazonalidade, ela acaba tendo um impacto também nesse resultado, tá? Olhando um pouquinho para a despesa, vou bater aqui rapidamente, tá? Ponto a ponto. Então, serviços técnicos especializados, nós tivemos uma queda. Propaganda e publicidade, temos um aumento de propaganda e publicidade. Olha como é que eles pegam mais em relação ao trimestre anterior, né? Então, eles gastaram, né? O Santander gastou 205 milhões aqui, né? Contra 121 no início do mês. Isso aqui também faz parte da estratégia, né? Isso aqui está no jogo. Deixa eu ver aqui as coisas que impactaram. Transportes e viagens, né? Teve um aumento de 65% em relação ao trimestre anterior, que é normal que a gente ainda vivia um períodozinho de pandemia, né? Então, o consumo de água, energia e gás, se a gente tinha uma redução, talvez não sei como é que estava nos bancos exatamente, se tinha gente trabalhando, de repente, por rodízio, né, dentro de casa. Você trabalha muito com atendimento ao cliente, mas tem um back-office ali também que talvez conseguisse trabalhar de casa. Isso aqui iria impactar também, tá? E aí, quando a gente olha do quarto trimestre, que já não teria tanto essa questão aí talvez do home office, a gente ainda tem uma elevação, tá? Dos custos. Então, material, uma coisa puxa a outra, né? Então, isso aqui tá tudo no mesmo conceito, tá? Depreciação e amortização, ok, 654 contra 612, 6,8. Remuneração, a galera no Santander está ganhando mais, ó. A galera tá ganhando mais, tá? Um aumento aí de 20% ou contrataram mais gente, né? Um dos dois. E compra 12%, tá? Benefícios, treinamento e outras despesas, ok, né? Então, o que vale aqui, no geral, essas despesas, despesa geral e administrativa, né? A gente teve um aumento de 10,5%, que pode estar impactando, sim, pela questão do período de pandemia, tá? Isso aqui tem que estar atrelado, um aumento de despesa, ele tem que estar atrelado a um crescimento da receita. Vamos começar a olhar aqui, ó, resultado de crédito de liquidação duvidosa, tá? E o custo do crédito. Então,
Em vermelhinho nós temos recuperação desses créditos baixado para prejuízo, né? Então, receita de recuperação de crédito é caixa na veia, tá? Então, nós temos aqui 740 contra 801 e 753, quase que em linha, comparando tirando a sazonalidade do trimestre anterior. Despesa para provisão para crédito de liquidação duvidosa, tá? Olha o incremento que nós tivemos, né? Aumentou aqui, tudo bem que o Santander já tinha colocado que tinha aumentado a sua receita também, né? A pessoa física cresceu. Esse número aqui crescer é importante, mas quando a gente compara o custo do crédito também, ele está aumentando, tá? Ponto, para mim, é ponto de atenção, não só com o Santander. Eu estou falando de Santander, mas é Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, tá? Isso aí a gente tem que ficar de olho. Variação da carteira de crédito. Nós tivemos com pessoa física aqui, ó. Não, o maior impacto aqui foram grandes empresas, né? Isso aqui PME, seria pequenas e médias empresas, né? Então, o maior impacto aqui foi aí em relação às grandes empresas, né? Jogando um pouquinho para baixo, 9,6. A física teve Cara, em segundo lugar, você vê que a pessoa física, ela teve um incremento, uma posição importante, né? 2,1. Né? Foi a que mais impactou positivamente nessa variação da carteira de crédito, tá? Então, quando a gente começa a abrir, isso é legal, começa a abrir aqui crédito por produto. Veículos, um crescimento de 9,4. Cara, quem está comprando veículo sabe que o quanto o veículo está caro, inclusive usado, não só o zero, né? Inclusive usado. Então, se as pessoas estão tendo ainda uma busca por novos veículos, não importa se é usado ou não, é sinal que está tendo ainda condições, né, de pegar e estar adquirindo um novo bem, a economia girando, tá? Então, isso aqui tá um número que representa um bom número, na minha opinião. Em relação a dezembro, né, dificilmente você vai trocar de carro com as outras despesas, né? Você tem um 13º que chegaria e logo em janeiro você já tem PVA, tem escola das crianças, IPTU, aquela coisa toda, tá? Então, cartão de crédito e seguro, né? Eu lembro que uma vez eu comprei um carro e aí veio tudo junto, né? Eu nem me liguei, óbvio, né? Logo, acho que foi meu primeiro carro. Aí quando eu comecei, eu falei, caraca, já vem PVA, já vem seguro, já vem tudo num período que, iniciozinho de ano, na minha opinião, acabou sendo um pouquinho ruim, né? Então, olhando aqui, eu acho que para comprar carro também no finalzinho do trimestre, não, sei lá, pelo menos para mim não foi o ideal, tá? Consignado subindo, né? Não tem muito jeito, as pessoas elas continuam gastando. Eu vejo muita gente igual gasolina, eu vejo muita gente reclamando que a gasolina estava cara, deu uma reduzida, né? Mas ainda tá alto. Tá caro, tá caro, tá caro, mas tu sai na rua é trânsito pra caramba, cara. As pessoas ainda preferem botar o carro na rua do que, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Do que ir para transporte público. Quer dizer, tá caro, tá pesado, mas elas ainda estão mantendo a qualidade de vida delas, tá? Então, crédito consignado 9,2 e 1,1 no trimestre anterior. Crédito imobiliário 15%, tá? Vou falar mais um pouquinho mais no detalhe sobre crédito imobiliário, tá? Mais à frente aí, a importância que eu acho que o Santander vem tomando aí de posição. Crédito rural 8,5, contra uma queda aí no trimestre anterior. E aí, crédito pessoal 30%, tá? A gente tem um total de pessoa física e um aumento de 19%. Financiamento a consumo 6%, né? E o total aqui para a pessoa jurídica, também tendo um crescimento crédito imobiliário para a pessoa jurídica, uma leve queda, comércio exterior, que aí você pega crédito imobiliário, quando você vai para o home office também, para empresa isso muda, né? Então, muita gente que tinha um espaço maior começou a ver que não precisa ter todo aquele espaço, né? Então, você não está expandindo a sua parte física, né? Então, acho que isso pode estar atrelado aqui ao crédito imobiliário. Com a economia retomando, eu acho que as empresas também aprenderam cara, eu posso deixar muita gente trabalhando no home office, né? Então, ou ficar fazendo rodízio. E aí você tira o custo do cafezinho, da água, da luz, né? São gastos administrativos que são menores, porque você está botando o teu funcionário para gastar, na verdade, a conta dele, né? Então, basicamente é isso. Repasses, né? Comércio exterior e repasse, nós tivemos uma queda nos 2 trimestres contra o crédito rural, tá? Pessoa jurídica, uma quedinha
e aí por isso que o Santander destaca a pessoa física, tá? Outras operações com risco de crédito, nós tivemos aqui uma quedinha nos dois cenários, tá? Então, crédito com carteira ampliada acabou aumentando. Beleza? Então, olhando aqui, né, crédito por nível de risco. E aqui nós temos as classes, tá? As classes de crédito, tá? Não seria a classe social, as classes de crédito. Isso aqui, o AA, quando for AA seria o mais saudável, né? E aí aqui seria o D e H, a maior exposição aí a um risco, tá? Então, olha aqui, ó, basicamente ela está calcada, o Santander, ó, 71%, né? Veio mais ou menos aí em linha com relação ao passar do tempo, apesar de vir diminuindo, tá? A gente tem uma variação aqui de 75% contra 71%, né? Uma queda de 4% na qualidade do crédito. Tem que saber se esse AA e esse A, ele não vai sendo migrado para outras classes depois, tá bom? Então, índice de inadimplência, isso aqui é um ponto importante também para estarmos avaliando, tá? Então, vou comparar aqui mais com março, tá, de 21, onde a economia, a gente estava aqui, para a pessoa física, 3,1%, total de 2,1%, a pessoa jurídica estava em 1%. Olha como é que todas aumentaram, né? Um leve aumento para a pessoa jurídica de 0,4% e aqui 0,9%, né? No total, aumentou aí em 0,8%. Eles dizem que, o Santander diz que está alinhado com a expansão da carteira de crédito, né? Mix de produtos, o cenário macroeconômico, o índice de inadimplência aumentou. Isso aqui tá óbvio, mas que estaria alinhado, tá? Olhando, cada setor vai ter uma taxa de inadimplência diferente. E esse acima de 90, eles começam já a abrir um pouco mais o olho. Pena que não tem uma inadimplência de 180 dias aqui na apresentação de resultado deles, tá? Seria mais importante ainda. Mas cada setor tem um nível de inadimplência. Então, esse número, eu confesso que para banco, eu não sei te dizer. Mas quando a gente compara a níveis históricos, eles estão batendo, ó, no pico da pandemia. 4% com 4%, 3% com 2,9%, 1,6% com 0,4%. Março de 2020 foi aí o pico, né, quando estourou a pandemia, e aí todo mundo teve que se reorganizar, tá? Isso aqui é um dado que chama a minha atenção, que vai em relação àquilo que eu falei no início do vídeo, de provisão de devedores duvidosos, que a gente acabou de ver ali a qualidade dos empréstimos, né? Então, é um pontozinho que chama a atenção, tá? De acima de 15 até 90 dias. É aquela inadimplência que às vezes a pessoa esqueceu de pagar, não foi nem por mal, nem nada, mas a gente, ó, 5,9 contra 6%, 4,2 contra 4,1 e 1,6 contra 1,9. Olhando para 21, né, março de 21, toda a curva ela está ascendente, tá? Então, e eles continuam falando aí sobre o crescimento da pessoa física, né? Então, que seria esse índice aí, tá? O que é índice de cobertura? Índice de cobertura é o que eles têm que arcar com relação à despesa mensal do banco. E aí, isso aqui é o que eles têm em relação à reserva financeira, tá? Então, você vê que de março de 21 para março de 22, só vem caindo. Reserva financeira contra as despesas mensais que eles têm que arcar, tá? Então, ó, saldo de provisões para crédito de liquidação duvidosa alcançou 28 milhões, né? Em março de 2022, alta de 10% e 4,7% no trimestre anterior, tá? Então, o índice de cobertura atingiu 215 em março de 2022, redução de 68 pontos percentuais, né, no ano. Em 3 meses, o índice de cobertura reduziu 5,5%. Em decremento do aumento do saldo over 90, né? Que foi aquele valorzinho, né? Foi isso aqui, ó, que nós vimos, né? Índice de inadimplência acima de 90 dias, tá? Então, ó, isso foi superior ao crescimento das provisões. Então, é um ponto importante. Essa redução, ao meu ver, não é sadia, não, tá? Carteira de renegociação. Nós temos os créditos renegociados. Então, você vê que consegue renegociar um valor maior, mesmo tendo aumento no atraso, eles estão conseguindo renegociar, tá? E aí é o PDD, né, que é a provisão para devedores duvidosos de créditos renegociados. Foi até um volume um pouco maior, mas que acaba sendo meio que em linha em relação ao
se a gente está tendo uma inadimplência maior, essa carteira renegociada, ela tem que vir junto também, ela tem que andar, tá? E o índice de provisionamento, que foi o que eu tinha falado lá atrás, ó, de 48% foi para 45%, tá? Então, quando a gente olha isso aqui, a carteira ainda é uma carteira que não está ruim, né? Aquela classificação do crédito de AA e A correspondendo ainda a 70%, tá? Mas é importante estar olhando e acompanhando estes indicadores. Belezinha? A captação de recursos do Santander. A gente tem depósito à vista, um aumento de 6,1, né? Contra 4,3 no trimestre anterior. Depósito em poupança, gente, bizarro isso aqui, né? Enfim, queda de 1,2, não acho nem que é ruim. Isso aqui, se as pessoas estão tendo mais esclarecimento, elas não vão depositar mais nada em poupança, pelo amor de Deus, né? Depósito a prazo, um incremento de 3,6 contra uma queda em dezembro, que muita gente pode chegar e guardar dinheiro, né? Por conta de 13º. Letra financeira, um aumento, tá vendo? Ó, de 123%. Isso aqui é um dado interessante, tá? E que a poupança caia cada vez mais. Não faz sentido. Cara, se o teu dinheiro está na poupança, não está corrigindo nem a inflação. Você pode não saber, mas você está perdendo dinheiro todo santo mês, tá? O que está rendendo a inflação, quando você vai ao mercado, você pegar aquele dinheiro e for ao mercado, você não consegue comprar a mesma coisa. Então você acaba perdendo dinheiro. Evolução das captações, né? 95% seria a carteira de crédito sobre a captação de clientes contra 92%, tá? E a captação de clientes vem aumentando aí. Beleza? Então, só para a gente estar fechando, o que é o índice da Basileia? Tá, então ele é o seguinte, ele é o patrimônio, é um patrimônio referência ali contra os ativos de risco ali, né? Isso ponderado ali pelo risco, tá? E aí nós temos o seguinte, aqui, 11%, né? 11,7% contra 14,7%. O índice da Basileia tá 14,7, tá? E 11,7 nós temos o 7,1, né? 7,1 pegou até mal. O 7, né? Esse 7,1 aí, eu não tenho certeza, tá? Que seria aquele custo efetivo total, tá? Não tenho certeza. O índice da Basileia, o ideal é que ele esteja em 8, né? Então, mas como é que funciona essa conta? A cada 100 reais que o banco empresta, ele tem que ter 8, tá? Então, esse é o conceito. Quando o Santander trabalha aqui com 14, né, eu sinceramente não acho ruim, não, tá? Eu não acho muito ruim isso aqui, não. Mas tem que ver como é que os bancos, né, fazer tô pensando em network, não é network, mas é avaliar como é que os outros bancos estão trabalhando também, tá? Então, o Santander, a cada 100 reais que ele empresta, ele tem 14,70 centavos. Só um dado importante, em dezembro de 2020, esse índice chegou a bater quase 17%, tá? Quase 17%. Hoje, o Santander, né, vem trabalhando com 14,7%. Beleza? Então é isso, cara. Eu falei aqui os pontos que eu acho que tem que ficar de olho. Inflação acaba pegando vários segmentos, né? Inflação e, obviamente, taxa de juros. A gente pega uma economia no geral, freiozinho de mão acaba sendo puxado da economia, né? Mas a inflação também precisa ser contida. Então, vamos ficar de olho nessa questão da qualidade dos empréstimos. Não importa se é consignado, se é de carro, se ele é imobiliário ou se ele não é. Tá bom? Então, vamos ficar de olho como é que vai vir esse posicionamento do Santander e aí a gente começa a ter um norte, uma clareza um pouco maior para como é que vai vir o resultado dos outros bancos. Beleza? Então é isso, cara. Curte o vídeo, não entendeu alguma coisa, comenta aí que eu tenho o maior prazer em explicar. Se inscreve no canal, ativa aí o sininho e até o próximo vídeo. Valeu!